A diabetes. Em Provérbios 25, 27, o rei Salomão advertia que comer muito mel não é bom. O mel também contém sacarose, carboidrato, além de outros tipos de açúcar, frutose e glicose, sendo desaconselhado seu uso generalizado como substituto do açúcar comum. Hoje já se sabe que em excesso o mel, assim como o açúcar cristal e o mascavo, também engorda e faz subir o açúcar no sangue. A vantagem do uso do mel é que, enquanto o açúcar de mesa não contém vitaminas nem sais minerais, o mel possui. Estudo publicado em 2009 na International Journal of Food Science and Nutrition conclui que o consumo cauteloso desse alimento por pacientes diabéticos é recomendado. Portanto, realmente funciona o conselho bíblico dado por Salomão. Alimentos limpos e imundos. Em Levítico 11, Deus fala sobre alimentos limpos e imundos, e hoje em dia a Organização Mundial da Saúde tem regras restritas para a exportação da carne de porco, pelo fato de esta apresentar risco muito elevado de doenças. Já foi verificado também que outras carnes proibidas por Levítico, como mariscos e outros frutos do mar, também transmitem variedades de doenças. Práticas de higiene. As leis de saúde dadas à nação de Israel incluíam regulamentos sobre se lavar depois de tocar num cadáver, isolar pessoas com doenças infecciosas e eliminar fezes humanas de forma segura. Levítico 11, 28, Levítico 13, 1 a 5 e Deuteronômio 23, 13. Por outro lado, na época em que esses regulamentos foram dados aos israelitas, os egípcios tratavam as feridas abertas com uma mistura que continha excremento humano. Jejum e a longevidade. Os judeus e cristãos há milhares de anos se utilizam da prática do jejum para o benefício da saúde física e espiritual. O primeiro jejum coletivo na Bíblia aparece em Juízes, capítulo 20, verso 26. Então, todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. Por muito tempo, os céticos ridicularizaram os cristãos devido a essa prática bíblica, até que em 3 de outubro de 2016, a Assembleia Nobel do Instituto Karolinska premiou Yoshinori Ohsumi com o Nobel de Fisiologia ou Medicina por suas descobertas dos mecanismos de autofagia. Ele descobriu que o jejum ativa mecanismos de autodefesa das células que garante a elas maior longevidade. O segredo está na autofagia, um mecanismo importante de autolimpeza que existe em todas as células de nosso corpo. Segundo explica Soraya Smiley, professora livre-docente da Escola Paulista de Medicina, o jejum induz a autofagia e a autofagia induz a longevidade. A busca agora é entender a conexão entre a autofagia, ativada pelo jejum, e a longevidade das células. Smiley acrescenta que jejum adequado é aquele de 12 e no máximo 24 horas. Logo, o jejum tem o poder de desintoxicar o organismo e deixar a mente mais clara. Daí porque ele faz parte das práticas espirituais. Vinho e sua proibição. Existem vários termos na Bíblia que são traduzidos como vinho, suco de uva ou bebida forte, o vinho alcoólico. Todos os vinhos embriagantes e as demais bebidas fortes são tidas na Bíblia como mortíferas. Provérbios 23, verso 29 a 32, ou alvoroçadoras, Provérbios 20, verso 1, Efésios 5, 18, e impróprias para o consumo daqueles que seguem a sabedoria e justiça, Provérbios 23, 20, verso 31, verso 32 e Provérbios 31, 4. Só há um tipo de vinho que a bênção do Senhor, tirosh, o puro suco da uva, recém-espremida, conforme Isaías 65, verso 8 diz: Assim diz o Senhor, como quando se acha o vinho, tirosh, num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Já os críticos e céticos da Bíblia por muito tempo ridicularizaram os que seguiam os conselhos bíblicos de não ingerir bebida alcoólica. A mídia frequentemente tem reportado que uma taça de vinho protege as pessoas contra as doenças no coração. Porém, estudo publicado na revista Science em 2006 revelou que a substância que realmente traz benefícios para o ser humano é o composto natural do suco de uva chamado resveratrol. E, em 2012, pesquisa publicada na Circulation Research mostrou que apenas o vinho tinto não alcoólico faz reduzir significativamente os níveis de pressão arterial nos homens em comparação com os vinhos alcoólicos.
Amigos, o fato da Bíblia ser o livro mais emblemático da história humana também é um ponto a nos fazer refletir sobre a sua autenticidade. Além disso, se olharmos para os testemunhos dos apóstolos de Jesus Cristo, poderemos concluir facilmente que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles perderam a vida por causa da palavra de Deus. Escolheram morrer ao invés de negar essa palavra. Que mensagem bíblica é essa que, mesmo em face da morte, fez com que os seguidores de Cristo não retrocedessem? Não sei quanto a você, mas eu vou continuar buscando conhecer mais da palavra de Deus. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus, pois nenhum outro livro pode transformar tantas vidas. Por meio dela, pessoas decidiram fazer o bem em vez de fazer o mal. Homens cruéis mudaram de vida e hoje são bondosos e humildes. Esse poder de transformar vidas só tem uma origem: Deus. Quero encerrar falando sobre as profecias bíblicas que se cumpriram. Quando comecei a estudar a Bíblia, um dos capítulos que mais me impressionaram foi justamente Daniel 2. Como era possível que alguém vivendo cerca de 600 anos antes de Cristo pudesse prever com tanta precisão e riqueza de detalhes a história da humanidade em apenas 49 versos? Nesse capítulo, o profeta fala sobre o sonho que deixou Nabucodonosor intrigado. O monarca, sabendo que os astrólogos e adivinhos poderiam inventar algum tipo de interpretação, qualquer semelhança com as revelações vagas dos horóscopos de hoje não é mera coincidência, exigiu que eles lhe dissessem do que se tratava o sonho. Missão impossível, claro, quando o rei disse que mataria todos os sábios caso não lhe dessem a resposta. O desespero foi geral. Mesmo Daniel e seus amigos seriam punidos com a morte. Você acha que os hebreus se desesperaram também? Nada disso. Daniel, Misael, Ananias e Azarias pediram tempo ao rei e foram para casa. Para quê? Simples. Para orar, pedindo a resposta a Deus. É em tempo de provação que o caráter se revela, e aqueles moços conheciam suficientemente ao Senhor para saber que ele não os deixaria na mão daquela situação. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Ao revelar exatamente o que o rei havia sonhado, Daniel conquistou-lhe o respeito e a confiança de que certamente também poderia interpretar o sonho. É interessante notar que os pensamentos do rei, antes de ter o sonho, diziam respeito ao que há de ser depois disto. Você vai ver isso no verso 29. Ou seja, tinha a ver com o futuro, e Deus lhe concedeu um vislumbre dos séculos seguintes por meio de uma metáfora em forma de estátua. Aparentemente se tratava de uma simples figura humana composta por vários metais: cabeça de ouro, braços e peitos de prata, ventre de cobre, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Não fosse a interpretação de Daniel dada nos versos 37 a 45, aquele seria mais um sonho aleatório que não teria sentido algum. Segundo o profeta, cada metal da estátua representa um reino que sucederia a Babilônia, e é aí que a precisão histórica da profecia surpreende, porque foram exatamente 3 grandes reinos, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, que surgiram no cenário mundial depois da Babilônia, o ouro, representados respectivamente pela prata, o cobre e o ferro. E depois de Roma, na sequência de metais, surge uma mistura estranha, ferro com barro, e todo mundo sabe que eles não se misturam. Perfeito de novo? Com a fragmentação do Império Romano, as pernas de ferro, os povos bárbaros que o invadiram formaram 10 reinos, o mesmo número de dedos dos 2 pés da estátua, em partes de ferro e em partes fracos de barro, segundo o verso 42. Os governantes desses reinos tentaram a unificação por meio de casamentos, verso 43, mas não deu certo. Na profecia nunca mais surgiria um reino mundial depois de Roma. Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, Kaiser Guilherme e Adolf Hitler bem que tentaram, mas contra a profecia não tem jeito, e é assim que a Europa permanece até hoje, fragmentada em estados independentes. Mas como termina o sonho? No verso 44 diz que nos dias desses reis, ou seja, na época da Europa, uma pedra, símbolo inequívoco de Jesus e seu reino, conforme Efésios 2:20, 1 Coríntios 10:4 e Lucas 20:17-18, essa pedra cortada sem auxílio de mãos humanas atingirá a estátua nos pés, fazendo-a desabar. Essa pedra encherá toda a terra, verso 35, e dessa forma Daniel não apenas descreve
a sucessão dos impérios, mas também localiza a volta de Jesus numa época específica, a da Europa, que existe desde 476 d.C. Amigos, essa profecia é impactante. Alguns chegam a dizer que ela foi escrita tardiamente. Mesmo que ela foi escrita tardiamente, ela fosse escrita por volta do século 100 d.C. ou por século 200, ainda assim ela antecipou a fragmentação de Roma nas tribos bárbaras que posteriormente surgiria a Europa que conhecemos hoje. Só estamos aguardando a pedra atingir aos pés da estátua. Meus amigos, por esses motivos, entre outros, que eu creio que a Bíblia é sim a palavra de Deus. Temos comprovações científicas, temos comprovações proféticas e temos a transformação de vidas que esse livro foi capaz de fazer ao longo da história, na vida das pessoas que se converteram para um estado de espírito melhor, para ser bondosos e úteis para o próximo. Continue estudando a Bíblia e apreciando aqui o nosso canal. Eu agradeço pela sua paciência. Que a paz de Jesus transforme a sua vida.